Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje comecei a live uns 5 minutinhos antes, porque depois vou ir cuidar do Josézinho. Vocês sabem que eu cuido dele sozinho, né? Sozinha. Então, eu vou começar hoje 5 para 6 e a gente vai umas 2 horas aí. E depois eu vou cuidar do José, que vocês sabem que a vida de mãe não é fácil, mas é uma vida maravilhosa. E ser mãe é um dom divino, né? Então, me contem como é que vocês estão. Eu estou muito bem. Hoje fui gravar uns vídeos pra vocês, tá? E tenho muitas coisas pra contar. Então, se você puder, curta, comenta e compartilha. Vamos conversar sobre assuntos bem sérios. E eu quero contar uns testemunhos que eu recebi de ontem pra hoje. E Deus, ele me falou, né, pra mim, me instrui, né, pra mim contar esses testemunhos. Gente, outra coisa, tá, é o seguinte, liberei mais 300 vagas, como eu falei, porque tem muita gente que ficou de fora e brigou comigo, tá? Então, assim, vai lá, pega a tua consulta e eu vou te mostrar, tá? O porquê que você deve fazer esta consulta. Hoje de manhã eu comecei alguns atendimentos, porque eu vou começar a partir do dia 2. Só que essas pessoas me chamaram desesperadas, né? Falando que, por favor, né, eu atendesse elas, porque estavam passando por momentos difíceis e precisavam do atendimento. Então eu atendi de 2 a 3 pessoas hoje de manhã. E eu queria contar um testemunho para vocês entenderem o que é o baralho, tá? O que é o baralho e de que forma ele funciona na tua vida. 10 minutos é o suficiente. Deus já começou fazendo mudanças na vida de uma pessoa. Eu abri a live e eu sou muito gente de sentir energias, tá? Eu sou aquela pessoa... Ai, o bichinho me mordeu lá no lugar onde eu fui. Eu já vou falar das crianças, só um pouquinho, tá, gente? Eu sou muito de sentir energia. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela, olha, tá aparecendo magia aqui no teu baralho, né? Tá aparecendo, vamos dizer assim, bruxaria, né? Vou falar baixo, senão o Instagram derruba, né? Só que ela falou assim, e daí eu falei assim pra ela, olha, tu chega às 6 horas, tu não consegue mais dormir, né? E ela falou, Chay, faz mais ou menos uns 20 dias que chega às 6 horas e eu não consigo mais dormir. Simplesmente eu não consigo mais dormir. E quando eu falava com ela, meio que eu fechei os meus olhos, porque eu tenho que ser rápida, porque 10 minutos é muito pouco tempo, assim, pouquíssimo tempo. E aí, gente, o espiritual me falou de uma fronha e de um travesseiro. E eu pensei, mas meu Deus, ai que mosquinha chata essa. Aí eu digo pra ela assim, eu disse, escuta, o teu travesseiro, ele é branco e ele tem umas florzinhas no tom de azul marinho? E ela disse, Chay, sim. E imediatamente, quando eu fazia a consulta pra ela de chamada de vídeo, ela me mostrou no WhatsApp. E eu disse, tá. Eu falei assim, você vai me achar louca? Eu falei pra ela, se eu pedir pra você abrir a fronha depois? E aí ela falou assim, como assim, Chay? Abrir? Eu disse assim, rasga essa fronha ou abre esse travesseiro, porque eu tenho uma sensação muito pesada desse travesseiro. E ela falou, olha que engraçado, porque esse travesseiro... olha o que ela falou, gente. O meu namorado veio morar comigo há pouco tempo. Eles já são... Eles são namorados, mas eles não moravam junto. Daí ele foi morar com ela. E ele trouxe. É dele. Jesus, misericordiai-me, gente. Eu atendi ela, passou 10 minutos, se não me engano, deu 11, 12 minutinhos, 2 minutos a mais, que eu fiquei impressionado, porque eu vi a fronha, eu vi o travesseiro e eu vi uma maçaroca de coisa. Vocês acreditam? Eu vou pedir se ela deixa nós postar fotos, tá? Vocês acreditam que a mulher, como diz no Rio Grande do Sul, abriu a fronha e o travesseiro e tinha coisinha feita dentro do travesseiro?
Diz que ela achou milho dentro do travesseiro, como se fossem uns alfinetes, mas não eram uns alfinetes, é aquilo que a gente chama de percevejo, uma coisa assim. E ela me mandou tremendo, tanto que ela pegou mais uma consulta da promoção de 400, porque ela queria mais uma. Esse é um dos relatos, só pra você saber o que tá acontecendo nas chamadas de vídeo, tá? Hoje eu só atendi 3, eu vou começar os atendimentos a partir do dia 2. E eu falei pra ela, tu joga fora esse travesseiro. Só que assim, não foi o marido dela que fez a magia pra ela. Foi feito magia pra destruição do casal. E eu vou pedir pra ela se tem como ela mandar foto. Tinha umas taxinhas, a gente chama de percebejo, gente, aqui no Rio Grande do Sul. Ai, chego a estar arrepiado de falar disso. E tava tudo fincadinho, assim, com os milhozinhos e um negocinho de cruz, assim, com batom. Então, provavelmente, foi feito algo pra separação do casal e a mulher não conseguia dormir por nada nesse mundo. Então, assim, se você está com dúvida de pegar essa consulta, eu tô pensando como é que eu vou fazer pra essas pessoas gravarem isso e poder mostrar pra vocês verem. Aí, deixa eu contar da outra. Eu atendi uma mulher e essa mulher disse assim pra mim, Chay, a única coisa que eu não quero saber na chamada de vídeo, ela disse bem querida assim, ela, é sobre o meu relacionamento. Porque, na verdade, eu tenho certeza que meu marido não me trai. E eu pensei comigo, eu amo minhas clientes. Se houver traição, minha filha, óbvio que eu vou contar, né? E aí, gente, baralhei o baralho, né? E eu falando rápido, porque 10 minutos, né? Mas dá pra falar muita coisa e ainda dá pra vocês perguntar, só pra vocês terem uma ideia, tá? E eu botei as cartas, saiu a carta do homem, né? A carta da cobra. E eu disse... Daí falei pra ela que eu vi ela comprando um sítio, que eu via cavalos nesse sítio. Daí ela falou que ela tava pensando realmente... Gente, eu vou abrir um pouco meu reco aqui, porque o negócio tá coisado aqui, tá? Mas daí vocês não reparem que não vai aparecer. Aí, ela me disse que ela tava pensando em comprar um sítio e tal. E aí me veio um nome na cabeça. E eu disse pra ela, Deusa, eu vou falar o nome porque ela permitiu, tá? Tu conhece uma pessoa chamada Gláucia? E ela disse, Chay. Se ela estiver aqui, ela confirma pra mim. A Gláucia é minha amiga há 12 anos. E eu pensei, ai Deus, só tenho 10 minutos, já passou 5 ou 6 minutos. Será que eu falo pra ela que a Gláucia é amante do marido ou não? E eu fiquei enrolando, assim, sabe, gente? Quando faltou os últimos minutos, eu soltei. Eu disse, viu, a Gláucia tem envolvimento com o teu esposo. Ele dá dinheiro pra ela. Daí eu disse assim, pra ela... Eu disse assim pra ela, ela frequenta a tua casa, eu falei pra ela, ela gosta de ir na tua piscina, eu falei tudo. Quando ela vai na tua piscina, ela gosta de ficar se expondo. Que ela disse, Chaline, como é que tu sabe? E olha, pra vocês terem uma ideia, as 3 que eu atendi compraram mais uma vez a promoção. Então, assim, eu fico feliz não por ela ter descoberto essa traição, porque eu sei que daí eu não posso decidir o que ela vai fazer, tá, gente? Eu não posso se meter, eu não posso falar, eu não posso nada. Eu posso só prever e eu posso orientar. Isso é uma coisa que eu explico também para as pessoas que são médiums, né? A gente pode prever e orientar. A gente não pode tomar decisões, tá, gente? Isso não pode. E aí, a outra que eu atendi, ela pediu qual era a profissão. Não, ela falou assim, eu quero saber da profissão. Chay, eu tô confusa. E eu não sei qual profissão seguir. Olha que interessante. Eu tava aqui na mesa e a Bíblia tava aqui, ó. E Deus fazia eu olhar para aquilo ali. E eu ficava dizendo, meu Deus, gente, o que é isso? O que Deus tá querendo falar comigo?
E ele me mostrava essa Bíblia, mas em forma de livro. Ah, não. Ah, não. Espera só um pouquinho. Será que dá pra ouvir, gente? Meu Deus do céu, uma lambreta ligada ali do lado no vizinho. Mas eles estão detetizando. Aí, gente, fala baixinho que logo ele acaba. Aí, eu vi um livro. Em vez de eu ver a Bíblia, eu vi o livro. E eu olhei pra ela, mas ela não tinha cara daquilo que eu ia falar. Eu pensei, mas será? E aí, daí a espiritualidade disse assim: ela vai ser escritora de livro de romance. Aí eu pensei assim comigo, ó. Ela não tinha nem cara. Eu disse, Deus, olha só, Deus tá me mostrando aqui que tu vai ser escritora. A mulher começou a chorar. Que a consulta dela durou 7 minutos e o resto ela disse que não queria mais consultar, que ela só queria me olhar. Pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. E era o sonho dela ser escritora. E ela me mostrou a pilha de rascunhos que ela tinha para poder colocar o livro em prática. E ela não tinha coragem. E aí eu sugeri para ela fazer... Gente, esse passarinho sempre vem me visitar. Esse passarinho amarelo, ele sempre vem me visitar. É incrível, gente. Que amor, meu Deus, gente de Deus. Que coisa mais linda. Deixa eu tirar a foto dele. Pera só um pouquinho, gente. Ai, que bonitinho. Gente, eu puxo muito essa coisa de passarinho, de borboleta, enfim. Enfim, gente. Eu estou muito feliz com os atendimentos. E do fundo do meu coração, se você não comprou, compre. Se você comprou uma vez, você não vai conseguir comprar 2 vezes na hora do link. Porém, se eu te atender e você gostar e falar, Chay, eu quero mais 10 minutos, eu vou te ceder, não tem problema nenhum, tá? E eu tô agora, minha filha, com a vidência afiada. Eu falo até nome e sobrenome, tá? Respeita a tia Chay aqui, ó. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, que o sofrimento da gente faz a gente ser lapidado. Lembra que hoje nós vamos falar de sonhos? Hoje nós vamos ter mais umas aulas espíritas, né? Então, mas antes disso, eu queria dar um intervalo de 5 minutos e vamos fazer um propósito com Deus, tipo assim, uma coisa bem de doida. Eu queria pedir para Deus, para os mentores, para os espíritos da luz, que todas as pessoas que comprassem agora, dentro de 7 dias, elas recebessem algo inesperado do Espírito Santo de Deus, dos mentores, enfim. Vamos fazer esse teste? Então, clica no link, compra e anota esse dia. Daqui 7 dias eu vou fazer também uma live e a gente vai conversar. Daqui a pouquinho eu volto aqui e nós vamos conversar sobre previsões Brasil e Mundo. E nós vamos falar sobre sonhos e visões. O que será que nós temos? Tá? E ó, deixa eu falar mais uma coisa pra você. Se você não tem dinheiro ou você tá com medo de gastar achando que vai ser ruim, eu quero falar mais uma coisa pra você. Esse dinheiro que você vai gastar comigo, ele vai se transformar em 400 mil na tua conta. E se você não tem fé, eu tenho, tá bom? Beijo, vai lá no Chagrazik, clica no link, ou aqui no reserva mesmo, aqui em cima, tem, é só clicar. Eu já volto aqui e nós vamos falar sobre sonhos, sobre previsões e muito mais. Beijo, até daqui a pouquinho.